Olá, meu nome é Diogo Santana, graduado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para falar sobre as 5 solas da Reforma Protestante. Que são as 5 solas? As 5 solas são os princípios fundamentais, os princípios que fundamentam, que justificam o ser protestante, a identidade protestante. Nós conhecemos, né, no âmbito histórico, que a reforma ela se deu no dia 31 de outubro de 1517, quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero pregou literalmente, colocou lá na porta da Catedral da Igreja de Wittenberg, na Alemanha, suas 95 teses contra alguns abusos, né, contra aquilo que ele considerava alguns abusos da igreja hegemônica de então, e como isso se contrapunha ao Evangelho. Dessas 95 teses, se extraíram dentro da reforma luterana 3 princípios básicos que correspondem às 3 primeiras solas, que seria o sola fides, somente a fé, sola scriptura, somente a escritura, e sola gratia, somente a graça. Posteriormente, com um outro reformador, que foi o João Calvino, reformador francês, são acrescentados a essas 3 solas mais 2, que são justamente a sola Deo Gloria, somente a Deus glória, e sola Christus, somente a Cristo. Mas para a gente falar dessa identidade protestante que corresponde a essas 5 solas, esses 5 elementos, esses 5 elementos fundamentais da reforma que determinam a identidade protestante, nós primeiro precisamos entender que os solas, na verdade, são sola, somente. Em todas essas características dos solas, né, que é a fé, a escritura, a graça, a glória de Deus e Cristo, somente há um único elemento que os integra, né? Todos esses fatores são, na verdade, um único fator, que é justamente a identidade protestante, que determina o ser protestante. Nesse primeiro vídeo, nós estaremos comentando uma dessas solas, uma dessas características que correspondem à identidade protestante, que é justamente o sola fides, somente a fé. É o lema, ou um dos lemas fundamentais da reforma protestante luterana. Mas por que isso? Por que sola fides corresponde a essa identidade protestante? O que havia naquele período, naquele contexto, que fez com que Martinho Lutero compreendesse que somente a fé era importante. Somente a fé era o contexto, era o elemento fundamental para o crente, verdadeiramente. Sendo muito resumido, é preciso entendermos que o cristianismo ele nasce da fé, né? Embora hoje em dia essa seja uma palavra extremamente banalizada e muito popularizada, né? Mas o que significa ter fé e em que sentido ter fé é algo diferente daquilo pelo qual se vivia, no ambiente pelo qual Martinho Lutero estaria contestando ou criticando, e até anterior a isso. É preciso entender que
a religiosidade, antes de Martinho Lutero, e até mesmo nos primórdios do cristianismo, né, a religiosidade pelo qual o cristianismo se contrapunha, né, a igreja se diferenciou do restante das outras fés, dos outros credos, das outras convicções religiosas, justamente pela sua fé. E isso significava que a religiosidade de então, a maneira de se compreender a relação do homem com o sagrado, se dava por intermédio da troca, por uma concepção extremamente pragmática de religiosidade. O homem se relacionava com a divindade ou com as divindades sempre a partir num contexto de troca, né? Se oferecia algo às divindades ou à divindade em busca de um benefício pessoal. Inevitavelmente, esse contexto pessoal também se aplicava coletivamente. Era muito comum as culturas grega, romana, babilônica e uma infinidade de outras culturas daquele período, do período da igreja, do início da igreja, terem uma relação extremamente pragmática com as divindades, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito coletivo, né? Existiam grandes festas, grandes movimentos sociais em direção a trocas com as divindades, claro, buscando sempre um benefício público, que incluía, ou que poderia ser determinado como boas colheitas, prosperidade em relação aos rebanhos, né? Ter grandes rebanhos, ter um aumento da prole, né? Dos animais, ter uma proteção contra alguns desastres naturais, né? Terremoto, maremoto e por aí afora. Então havia essa troca com relação aos deuses, sempre baseada, sempre que era justamente o contexto que se baseava a religiosidade de então. E aí o cristianismo ele aparece com a noção de fé, e essa noção de fé ela inclui, né, ou ela rompe justamente com essa noção de troca, né? Na fé, ou a fé, não justifica trocas com Deus, né? O que acontece é que o Martinho Lutero ele percebe que esse pensamento de troca, esse pensamento pragmático, estava influenciando ou estava permeando o cristianismo de sua época, a maneira de se entender o cristianismo de sua época. Ele entendeu, Martinho Lutero compreendeu ou identificou, ele percebeu que o cristianismo de sua época pretendia ou existia uma pretensão de troca para com Deus. Uma troca onde o que se estava em jogo era a salvação da própria alma, né? Eu deveria fazer algo a Deus, ou muitas coisas a Deus, tendo em vista a salvação da minha alma. E isso incluía uma série de martírios pessoais, né? Isso incluía a doação total de posses, isso incluía uma série de exercícios espirituais que tinham como objetivo trocar, né? ou ter o passe para a salvação da alma. O Lutero, enquanto monge agostiniano, ele tenta fazer isso, né? Ele descreve em sua biografia, né? Ele descreve em suas memórias, que ele passou muito tempo da sua vida tentando adquirir o passe da salvação de sua alma
através de uma série de exercícios de mortificação, né? O que incluía longos jejuns, o que incluía uma ascese espiritual muito densa, muito dramática. Só que, por mais jejuns que ele fizesse, por maior que fosse o seu empenho e sua luta na conquista da salvação de sua alma, a paz de espírito que ele buscava, na certeza da salvação dessa sua alma, não acontecia. Quanto mais ele buscava, mais inquieta era a sua alma em relação à sua salvação. É justamente essa inquietação desse monge agostiniano que vai dar o pontapé inicial para a reforma protestante. Em 1507, né, o Lutero se torna bacharel em teologia. Em 1511, ele passa a lecionar Novo Testamento, né? Ele dá 2 cursos. Ele dá o curso de Novo Testamento e também dá o curso de filosofia aristotélica para os monges agostinianos. O que acontece a partir daí dá justamente origem à reforma, porque ele, com toda a sua crise existencial, a sua crise pessoal, o seu medo do inferno, o medo da sua condenação eterna, somado à oportunidade de conhecer o Novo Testamento, isto porque ele só passa a ter contato direto com o texto bíblico em 1507, quando ele se torna bacharel em teologia, né? Foi a partir daí que ele começa, de fato, a ler a Bíblia, a ter acesso a ler a Bíblia, que ele vai descobrir, primeiro em Romanos 1:17, e também em Romanos 3:28, os elementos chaves para a libertação da sua alma, digamos assim, em relação a esse medo, em relação a essa incerteza. Em Romanos 1:17, ele leu: porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E em Romanos 3:28, ele também lê: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Veja, o que esses 2 versículos estão nos orientando é fazer uma diferença radical entre fé e as obras da lei. Não há nada que eu faça, não há nenhuma iniciativa humana que possa oferecer crédito ou dar a oportunidade para que o homem se salve por si mesmo. É por isso que o Lutero vai passar a entender que não havia nada, de fato, conforme a Escritura orienta, não havia nada que ele pudesse fazer para que ele pudesse ser salvo. Mas só há salvação na fé em Cristo. É nisso que o Lutero entende que nenhuma iniciativa humana pode comprar a salvação de sua alma. Porém, a fé naquele que foi perfeito para cumprir todas as exigências divinas por nós pode, de fato, nos dar acesso e a oportunidade para termos um real encontro com Deus e, por fim, a certeza da nossa salvação. Quando Lutero entende isto, ele passa, num primeiro momento, a ser um grande crítico dessa religiosidade de troca, dessa religiosidade onde os homens estão a todo custo
tentando comprar o passaporte de salvação de sua alma a partir de esforço e mérito próprio. Lutero entende que o cristianismo daquele momento, enquanto engajado num certo vínculo meritório para a salvação, é uma religião vazia. É por isso que ele, num primeiro momento, justifica que a salvação se dá pela fé e somente pela fé. Isso é libertador para a vida desse monge agostiniano. E é um dos elementos pelos quais vai dar o pontapé inicial para a sua posterior 95 teses, que ele vai pregar na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. O que eu quero encerrar, o que eu quero dizer e concluir com essa minha primeira fala, com esse primeiro vídeo, é justamente isto, que a fé não é meritória, a fé é dom de Deus, e ela significa, a fé significa a ação de Deus em nosso favor, a ação do próprio Deus, que age em nosso favor, que age em benefício da nossa própria salvação, sem mérito algum nosso, sem busca alguma nossa, porque tudo é por Ele e para Ele e por meio dele. Se nós fazemos algo para Deus, é porque Deus, é porque em Cristo Jesus, move isto em nossos corações. Então, toda a ação do crente em direção a Deus não é uma ação dele, propriamente dita, mas é um movimento feito por Deus, para o próprio Deus, em louvor do seu nome. Foi isso que o Lutero percebeu, de que a fé, ela implica em obras, claro, mas ela não depende de obras. A fé leva a obras, mas eu não faço obras para ter fé. Não é agindo para que eu... Não é agindo, praticando mortificações ou algo do gênero, que eu posso agradar a Deus de alguma forma para ter o direito à salvação. Na verdade, nenhum de nós temos o direito à salvação. Nós temos a ação de Deus em nós para sermos salvos por meio de Jesus Cristo. E foi isso que o Lutero entendeu e que deu o primeiro passo para a reforma. E é isso que compreende ou determina uma das características do ser protestante, né? O ser protestante, ele compreende de que a fé fala mais alto do que a nossa insinuação de mérito diante de Deus. Porque, no fundo, diante de Deus, nós não temos mérito algum. Somente em Cristo nós alcançamos o mérito necessário para a nossa salvação. E isto é uma das outras solas que nós vamos falar em breve. Muito obrigado, e nós vamos continuar em breve com esses vídeos sobre as solas da reforma.